Eu conheci lendo o livro do site. Ah, tá bom. Bom, então assim, ó, ahn, memória virtual é um esquema que tem uma seguinte motivação: a gente quer ampliar a quantidade de memória disponível que o processador enxerga. Tá? Digamos, eu tenho 4 GB de memória e eu quero que o processador tenha a impressão que tem, sei lá, 64 GB, tá? De memória. Então eu quero que ele tenha a impressão de ter mais memória do que tem. Meio parecido, bom, com memory cache em algum certo aspecto. Vamos conversar sobre isso. Outra questão que eu tenho é fazer proteção entre processos. Já na década de 70, aqueles computadores, o IBM 360, o IBM 360 é muito legal, tá? Ele foi um marco assim em arquitetura de computadores. Os recursos na época eram extremamente limitados, tá? Os recursos eram muito limitados e então tinha que se aproveitar o máximo que podia da arquitetura. Ali começou a ser usado em escala bem intensa, pipelines, tá? Memória cache e memória virtual também. Tá? E esses computadores, esses mainframes da época, eles queriam atender vários processos rodando em paralelo ao mesmo tempo, até para ganhar melhor uso da máquina, porque às vezes a máquina estava esperando para imprimir algo, estava esperando para ler um dado de um rolo de fita magnética, né? Então a máquina perdia muito tempo com operações de entrada e saída. E para não ficar parado ali o processador, então ela era bacana ela ter capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, a gente também queria dar para os usuários a impressão de que a máquina está atendendo muita gente, já que a máquina era boa, assim, então pode atender 100 usuários de uma vez só. Ela ficava alternando, executando um pouquinho de cada vez o programa de cada um. Então cada um tinha a impressão de ter uma máquina um pouco mais lenta, mas não era 100 vezes mais lenta porque tinha essas coisas de aproveitar melhor o tempo que ela estaria parada com entrada e saída, as coisas todas. Bom, e aí, tanto tendo vários usuários como vários programas e processos, seria uma confusão muito grande se cada um pudesse sair escrevendo na área de memória do outro, né? Você está com o seu programa tudo certinho, com seus dados tudo certinho, e vem um outro descontrolado lá, com os ponteiros, escrevendo na sua área de memória. Tá, isso não pode acontecer, né? Então era importante a gente ter mecanismos de proteção entre os processos. Ó, quem que pode ler e escrever de que região da memória, essas coisas todas. Sem falar que a gente queria ter processos privilegiados, né? Processo de sistema operacional, hoje em dia se chama do kernel, né? Mas enfim, teriam que ter acesso privilegiado, só eles poderem ler e escrever de determinadas áreas de memória, as coisas assim. Então, memória virtual também provê recursos para controlar essas coisas. Outra coisa que memória virtual provê é recursos para realocação. Não sei se alguém já teve experiência de programar em bare metal, ou seja, programar num processador vazio, assim, sem sistema operacional, sem nada. O Arduino até esconde um pouco isso do usuário. Mais bacana é quem pega um microcontrolador aí, um PIC, um processadorzinho qualquer aí de 8 bits e você do zero, assim, nossa, dá para fazer isso no Raspberry também. A gente chegou a fazer isso com ICSP, programamos com o Arduino. Olha só, então, aí você não tem sistema operacional, né? E você quando programa num negócio assim, você sabe, se você, o Arduino ainda esconde um pouco isso de você, mas se você está programando direto, você que cria a pilha, você sabe onde está seu programa, em que endereço de memória seu programa está executando, tá? Você sabe tudo. Tá? Só que às vezes você cria umas estruturas dependentes de endereço de memória e se você tiver num ambiente com sistema operacional,
o Bruno aborda muito isso em software básico, quando é o Bruno que dá essa matéria. De como é que é o mecanismo, como que quando você executa um programa no PC mesmo, em que lugar da memória vai parar esse programa? Esse programa está no HD, né? Você compilou ele, virou um executável. Quando você vai lá no shell e manda executar, o que o shell faz? Lê o arquivo que tem o programa, carrega na memória e desvia para lá, manda executar aquele cara. Tá? Onde na memória está? Vai depender do sistema operacional, vai pôr em qualquer lugar. Então imagina que você tem menções a endereço, que nem a gente tinha aí no MIPS, a gente fala, tem instrução jump para o endereço lá. Você não pode usar essa instrução. Tem que ser tudo relativo ao início do seu programa, coisa assim. Com memória virtual, você consegue dar para o usuário a ilusão que ele ganhou um espacinho de memória começando no endereço 0, por exemplo. Tá? Não precisa ser necessariamente no 0, mas... Tá? Então, você pode colocar o programa do usuário em qualquer lugar, que ele tem sempre a ilusão de que ele está numa areazinha de memória começando do 0 para ele. Tá? Então, isso permite fazer a realocação, você mudar o programa de lugar na memória e ele continua funcionando. Tá. Bom, é só uma motivação para ter memória virtual. Né? Comparação com cache, a gente tem uma coisa bem interessante, que nem cache tinha que traduzir o endereço, né? Ou seja, eu tinha endereços na memória principal e tinha que descobrir onde que eles estavam na memória cache, caso estavam na memória cache. A memória virtual eu também, eu vou ter um esquema assim, a gente já vai ver como é que funciona, tá? Mas eu tenho que fazer uma tradução de endereço. Eu tenho a mesma questão de localidade de referência, sem localidade não seria viável eu ter memória virtual e memória cache. E também é um ilusionismo, tá? Do mesmo jeito que a memória cache engana o processador e ele fica com a ilusão que tem uma memória grande e rápida. Aqui eu quero dar a ilusão ao processador que tem uma memória grande. Tá? Como é que isso é feito? Então, assim, ó, basicamente o processador oferece um endereço e a gente vai mapear endereços que a gente chama de virtuais para endereço físico, que é a memória física que você tem, a memória RAM, DRAM que você tem na sua máquina. E o que não cabe na sua memória? Digamos que eu tenha uma memória física de 4 GB, tá? Não é muito grande hoje em dia isso, né? Eu lembro o primeiro computador que eu tive com 1 GB, nossa, então agora 4 GB não é grande. Tá. Bom, então você tem 4 GB de memória, mas digamos que você quer usar 16 GB. O resto você põe no HD. Alguém sabe como é que é o nome da área que a gente põe isso no HD? É o swap? Exatamente. Tá. O swap faz isso. Tá? Então vai ter uma região lá no HD que é o swap. Tá? Digamos que seja 12 GB. Então o que não cabe na memória física tem que estar em algum lugar. Eu ponho no HD. Tá? E do mesmo jeito que a gente na cache ia, olha que legal que é a comparação. Do mesmo jeito que na cache a gente ia trazendo para a memória cache as coisas que o processador estava usando mais, aqui a gente traz do HD para a memória física as coisas que estão sendo mais usadas. E as coisas que estão menos usadas a gente deixa lá no HD. Isso aí é até uma explicação para quando você está com um computador com pouca memória física, frente à tarefa que você está executando, ele fica muito lento. Por que fica muito lento? Porque o tempo de acesso do HD é uma tragédia comparada com a memória física. Tá? É 1000, 10.000, 100.000 vezes mais lento. É muito ruim. Tá? Com SSD já é melhor, mas com HD físico, de girar, assim, físico, mecânica, é uma tragédia.
tá? E se você fica sempre trazendo dado para lá e para cá, o seu desempenho vai afundar, tá? Você vai ficar com péssimo desempenho. Por isso que se diz muitas vezes, você pode pegar um computador que não está lá muito bom, que está meio lento, coisa, dá uma olhada lá no top, lá, ver como é que está sendo usada a memória, mas é bem provável que você descubra que está com muito pouca memória livre. Tá? Se você aumentar a quantidade de memória física de RAM nele, é possível que acelere muito o processamento. Tá? Porque você vai estar diminuindo o uso de swap. Tá? Era engraçado isso em computadores que faziam muito swap e com HD antigo, você está acostumado a prestar atenção, você até ficava escutando o ruído do HD lá sendo acessado com muita frequência, tá? Mas enfim, o que acontece? Com o SSD já melhora, né? Então também trocar o HD por um SSD também vai melhorar, porque você vai manter o swap, mas ele vai ser feito bem mais rápido. O SSD é umas 100 vezes mais rápido que um HD, tá? Então, também melhora bastante. Bom, mas então eu tenho isso, eu vou ter coisas que estão na memória física e coisas que estão no HD. E muito parecido com a cache, eu vou ter que descobrir quem está em cada lugar. Tá? Eu vou ter que fazer um mapeamento também. Eu vou ter um endereço que chama endereço virtual. Nesse exemplo aqui eu tenho 32 bits de endereço virtual. E eu vou ter que traduzir para ver em que endereço físico que eu estou. Então, o processador manda o endereço virtual. O processador, que nem a cache, o processador não se dá conta o que está acontecendo no mundo externo aí nessa coisa. Ele diz, eu quero ler o byte lá do endereço Bumba, dá um endereço de 32 bits. Pode ser que seu endereço físico tenha só 30 bits, por exemplo, seja 4 vezes menor. Pode ser muito diferente essa relação, pode ser muito menor ainda. Né? Bom, então o que tem que acontecer? Nesse exemplo aqui, traduz de 32 para 30. A gente vai dividir em blocos, aqui que os blocos são chamados de página, tá? Então a gente tem, por exemplo, 12 bits para página. Só pensando em byte aqui, não faz sentido ficar separando em word e byte, porque ninguém vai ficar lendo uma word do HD. Tá? Não se faz isso. Tá? Você lê esse blocão todo aí que se chama página aqui. Tá? Então, a partir de agora, bloco é página, memória virtual é página. Tá? E, claro, então o mesmo número de bits tem que ter no endereço, aqui é o endereço virtual, né? Endereço virtual, e aqui o endereço físico, então, endereço físico, em português, assim, colocando endereço físico. Tá. Bom, tem que ter o mesmo número de bits, claro, né? Que a página tem que ter o mesmo tamanho num e outro. E do mesmo jeito que na cache, na memória física, a gente tinha muito mais blocos que na memória cache, o normal esperado é que eu tenha muito mais páginas na memória, no espaço virtual do que na memória física. Né? Bom, e aqui eu tenho então um número, o resto dos bits, todos se chamam número da página virtual. Então vou dividir a minha memória em páginas. Tá? Digamos, vou dividir aqui em 8 páginas. E eu vou numerar as páginas. A primeira é a 0, a segunda é 1, bacana, né? Bem criativo. A segunda é a 2, a terceira é a 3, assim por diante. Tá? Bom, e eu tenho que traduzir para a página física, que pode ser qualquer uma. Tá? Então alguém tem que fazer essa tradução aqui. Tá? No mapeamento direto, a tradução era feita pelos bits de índice, aí eu via o tag, fazia essas coisas, era feita em hardware, pelo processador ou pelo controlador de memória. Né? Aqui eu também vou ter que fazer essa tradução. Tá? A gente vai ter que decidir algumas coisas aqui. Ó. As páginas têm que ser enormes. Vocês já entenderam por quê, né? Porque como o tempo de acesso é muito grande e a latência é muito grande, ou seja, o tempo que demora para eu começar a receber os dados, eu tenho que compensar isso aí. Eu não posso ler uma word, eu tenho que ler um monte de coisa.
Então as páginas são 4 kbits, 16 kbits, não, kbytes, ou 16 kbytes, essas coisas assim. Enquanto na memória cache o bloco era 8 palavras, 16 palavras. Nota que aqui, seguindo uma tendência, eu coloquei, se usa muito pouco isso ainda, né? Mas algum momento vai começar a ser bem usado isso. Ao invés de dizer kbytes, está kbytes. Tem uma normativa mais atual da IEC e da I3E também, que quer acabar com essa confusão do K de informática ser 1024 e o K do MKS ser 1000. Então tem prefixos diferentes para essas coisas de informática quando são potência de 2. Então o K vira Ki. Tá? É só um detalhe. Tá? Então, ainda não pegou muito isso, mas vocês vão começar a ver cada vez mais. Tá? Bom, e assim o Mega vira Mi, MI, vai. Bom, então tá. Outra coisa, a gente quer reduzir a falta de páginas. Né, porque sempre é meio trágico quando a gente não tem uma página, então a gente vai tentar fazer mecanismos, vamos ver já como fazer isso. Tá? Mas a ideia é fazer feito umas caches de página. Agora aqui tem uma coisa show. Na memória cache, as faltas eram tratadas em hardware, né? A gente não falou em momento nenhum que você interrompia o processador, ou gerava uma exceção para ele buscar da memória principal e carregar na memória cache. Quem fazia isso era a unidade de gerenciamento de memória, que podia estar já dentro do processador. Tá? Hoje em dia os processadores todos têm dentro isso. Tá? E em hardware, então, que você lê os bytes da memória principal e carrega para cache. Em hardware. Aqui na memória virtual é tratado por software. Alguém sabe me dizer por que é tratado em software? Porque tem que usar a entrada e saída. O CPU tem que dar pro Direct Access. Poderia, mas poderia não. Porque o volume é muito grande? Tá mais perto. Porque, na verdade, é muito trágico. Tá? É muito lento quando você tem uma falta, nossa, você vai perder muito tempo quando tem uma falta. Então não tem mais importância, tá? Não é o software pequenininho de tratar isso que vai ser o cara que vai deixar mais lento o sistema. E aí você pode ter algoritmos mais inteligentes, pode fazer coisas super elaboradas lá de tentar otimizar o uso de páginas e tudo, certo? Então é tratado em software, não é mais tratado em hardware. Outra coisa, esquece o write true. O write true não funciona em memória virtual. Por que não funciona? A diferença do tempo de acesso? De novo, é muito trágico, é muito lento. Não dá para ficar esperando escrever lá no HD. Imagina, cada escrita na RAM você ia ficar esperando no HD. O troço não ia funcionar nunca. Tá? Não dá, é inviável. Tá? Bom, então vamos por partes aqui. Tá? Como é que a gente faz a tradução? A tradução a gente faz com uma tabela de páginas. Tá? Essa tabela de páginas ela faz o seguinte: está aqui o endereço virtual, tá? O endereço virtual está aqui. O offset, ou seja, que byte dentro de uma página, não precisa fazer nada, é só copiar os mesmos bits para o endereço físico lá e deu. Tá? A gente não mexe nisso. Tá? O terceiro byte da página no endereço virtual vai ser o terceiro byte na página física. Tá? A página virtual, isso aqui se chama então número da página virtual, você vai usar como índice. Você vai usar como índice para uma tabela.
E esses 20 bits, eles estão apontando para cá, né? Mas na verdade você pode entender que eles apontam aqui para uma entrada da tabela, e essa entrada da tabela é uma tabela. Simplesmente vai ter o número aqui dizendo qual é a página física que tenha aquele dado ali, aquela página virtual, em que página física que ela está mapeada. Tá? É um número numa tabela. E ainda também tem a possibilidade de estar ou não mapeada no... Ela pode estar residindo na memória RAM agora ou não, pode estar no HD. Então tem um bit aí dizendo, sei lá, 1 dizendo que está na memória física, 0 que não está no HD. Então. Só que essa tabela é grande. Dá para ter uma ideia aqui, ó. Quantos bits nesse exemplo tem a entrada? 20. Olha quantas entradas eu tenho. Eu tenho 1 mega entradas na tabela. Potencialmente, né? É muito grande. Isso aí não pode estar dentro do processador, nos registradorzinhos, assim, dentro do processador. Sabe onde que tem que estar essa tabela? Numa cache? Talvez nem isso caiba, porque é 2 na 20. Ela vai ter que estar na memória RAM. Tá. Então, olha que coisa interessante. A tabela que me diz onde está o dado que eu quero ler na RAM também mora na RAM. Nossa, o projeto tá meio suspeito isso, né? Bom, primeiro, mora onde na RAM? Porque se eu tenho um mapeamento dizendo onde as coisas estão na memória, se a tabela mora na RAM, eu também não sei onde a tabela está. Concordo? Tá meio confuso isso, né? Eu vou pegar uma tabela que ela vai me dizer onde é que está na memória física uma determinada posição lá de memória que eu quero acessar. Só que essa tabela está na memória também. Onde é que eu encontro essa tabela se ela também está na memória? Joga na posição 0. Só que a posição 0 os processadores gostam de usar ela para outras coisas. Tá? Tem os vetores de interrupção, tem as coisas. Tem um ponteiro para ela também. Exatamente. O processador tem um registrador. Isso aí começou a aparecer nos 8286, viu? E nos 68020. Tá? A nível de microprocessador, né? A nível de mainframe, tudo aí já... Que esses mainframes não usavam microprocessador, né? Era construído o processador deles de maneira discreta, separada. Assim. Tem um registrador no processador, que o caso mais simples seria um page table register. Tem um registrador que diz onde na memória está a tabela de páginas. Olha que legal. Então o sistema operacional no início ele escreve ali, ó, a tabela de páginas eu estou guardando em tal lugar. E no momento que ele faz isso, ele acabou de criar o ambiente de memória virtual. Então, quando você dá um reset, você liga o processador, não tem memória virtual. Tá? Logo no início, o processador inicializa essas coisas aí e diz, olha, vai estar em tal lugar, a memória RAM está ali, eu vou criar a memória virtual, está aqui a tabela de páginas, então tem um registrador dizendo onde é que está. Tá bom? Em sistemas operacionais, eu acredito que vocês vão ver essa inicialização desse negócio todo, como é que funciona. Aqui está um exemplo, tá, de um processador do México, né? O processador gera um endereço, tá? Digamos, ele está fazendo endereços pequenininhos de 16 bits, tá? Então ele gera o endereço. A gente separou em páginas e offset. O offset, para ter o endereço físico, é só copiar. E a página física, digamos, tem um bit a menos. Aí o número da página virtual, é 2 no caso, tá?
ele colocou 0 embaixo, né? Você acessa a posição 2 e lá da posição 2 você descobre, a página 2 está mapeada na página 6 física. E está presente, está o 1 aqui dizendo que está presente. Tá? Então aí você oferece esse endereço físico. É assim que funciona. Tá? E tem o registrador que vai apontar para a tabela de páginas lá na memória. Mas não está muito legal esse esquema, né, de buscar na memória, né? Pô, então cada acesso vai demorar 1 para ler a tabela de páginas, 2 para ler a posição de memória. Então cada acesso duplicou, vai virar 2. A gente que quer fazer sistemas super otimizados, super shows aí, não tá gostando, nós não estamos gostando muito disso, né? Bom, mas está em aberto essa questão aí, tá? A gente vai ter que ver. Mais uma questão que a gente tem é a informação de swap. Por exemplo, eu acesso a página, descubro que ela está na memória física. Quando não está na memória física, eu já posso dizer, olha, onde é que está lá no HD, onde é que está na memória secundária, ou no SSD. Tá? Então, ou então isso aqui podia ser, ao invés de apontar já para, porque o SSD e HD sem aquela coisa, né? Setor, trilha, onde é que está, mais complicado. Ela poderia apontar para uma outra tabela, que aí é essa outra tabela que tem esses detalhezinhos de saber exatamente no disco lá onde é que está determinada página. Tá, então a tabela de páginas ela não aponta só para a página física, ela também pode dar o endereço onde está guardado no swap aquela página. Tá. Isso a gente já comentou, né, que a tabela de páginas pode ser bem grande. O tamanho delas em bytes é a quantidade de entradas mais o tamanho de cada entrada. Aqui que é o tamanho de cada entrada, é os bits que eu preciso ter, né, para dar o endereço da página física mais o bit dividido. Normalmente a gente já aproveita, essa tabela de página ela já tem mais uns bits, tá, que pode dar aquelas coisas de direito de acesso, né? Olha, quem é que pode acessar essa área de memória, que processo pode escrever aqui, se kernel, usuário. Então tem vários bitzinhos aqui que são de controle de acesso àquela região da memória. É aqui um bom lugar para controlar isso aí. A gente pode tentar reduzir o tamanho da tabela de páginas, né? Nesse exemplo que a gente viu era 2/20, né? Simplesmente limitando o tamanho na força, tendo um registrador lá que diz o tamanho máximo dela e a gente tenta usar só aquilo. Se precisar mais, vai ter que expandir. Isso não resolve muito, né? É uma tentativa. A gente pode ter áreas de stack heap em áreas separadas, tá? Stack é pilha, né? Heap é para alocação de variável, mas isso também não vai reduzir muito. Uma ideia que pode reduzir é a função de hashing, né? Vocês conhecem a função de hashing, né? Então, ao invés de ter uma tabela gigante com 2/20 entradas, eu tenho uma tabela menor. No caso ideal, uma função de hashing sensacional teria o mesmo número de entradas que o número de páginas físicas, só, né? Então, pode ser, é uma abordagem, pode ajudar. Uma abordagem que se usa muito é um esquema hierárquico, a gente já vai ver como é que é. E a tabela de página pode ser paginada também, ela dividida em pedaços. Tá? Vamos ver aqui o caso hierárquico, que é bem bacana como é que é. Então, assim, eu posso ter isso aqui é um exemplo do Pentium, como é que funciona, acho que é o Pentium 4 isso. Ele pode operar com várias configurações, tá? Então ele pode ter páginas pequenas, e aí tendo páginas pequenas ele tem os bits de offset, tá? E aí tem alguns bits, ele pega 10 bits para ser índice dentro de uma tabela de páginas,
essa tabela de página vai então me apontar para o endereço físico da memória, eu vou conseguir acessar o dado. Só que eu tenho várias dessas tabelas de página. Tá? Por exemplo, 1024 tabelas de páginas. Então eu tenho um diretório de tabelas de página. Tá? Embora se chama Page Directory, na verdade é Table Page Directory. Tá? Então esses bits aqui, eles apontam para uma tabela de página. Então eu tenho várias tabelas de página no meu sistema. E aqui está o registrador Mago, aquele que me diz onde é que mora essa tabela de páginas na memória. Bom, o Pentium, só para completude, eu coloquei aqui, também pode funcionar com páginas gigantes. Aí não tem esse esquema hierárquico aqui. Então, o diretório já aponta para a tabela de páginas, já vê o endereço físico. Seria um esquema mais simples de tradução. Um exemplinho, tá, é assim, né? Então, formado, eu tenho a tabela de páginas, tá? Que ela me aponta para outras tabelas de páginas. Tá? E quando eu quero fazer uma tradução de um endereço, o offset eu copio os bits. Os bits de índice eu uso para indexar a posição na tabela de páginas, e os outros bits eu uso para dizer qual tabela de página que eu quero usar. Isso aqui economiza memória, né? Porque eu só preciso ter na memória física residente as tabelas de página que eu estou usando. Das 1024 tabelas de página que eu tenho, se eu estou usando, sei lá, 16, eu só preciso ter 16 tabelas de página na memória, não preciso ter as 1024 tabelas de página na memória. Então fica menor, só que quando eu for ler uma posição da memória, é 1 acesso, 2 acessos, 3 acessos para ler da memória. Olha só, 1 acesso virou 3 acessos. Então, temos que achar uma solução aí. Não pode ficar assim. A solução é o TLB, é o Translation Look-Aside Buffer. Dizendo bem resumido, o TLB é uma cache da tabela de páginas. Então, quando o processador oferece o endereço, ele primeiro olha na TLB se ele já tem essa tradução. Tá? Então ele vai ter o endereço, tem o tag, tem a página. Se ele já tem a tradução, já acessa a memória física. Então, como aqui gasta muito pouco, gastam um ciclo só para acessar a TLB, tá? Então já pode acessar direto a memória física, não precisa ficar procurando a tabela de páginas na RAM nem nada. Tá? E claro, caso não esteja aqui, aí vamos ter que usar a tabela de páginas. E já atualizamos, isso é como cache, né? E já atualizamos a TLB com a nova tradução que foi feita. Tá legal? Então, TLB é muito importante, ela é pequena, geralmente é memória associativa para ser rapidinha dentro do processador mesmo, para ganhar o máximo de tempo que dá e já ter direto essa tradução feita. Tá, então aqui teria um exemplo, né? A CPU oferece um endereço, o offset é copiado, a página na TLB é comparada com as páginas existentes para ver se ela está lá. Se está lá, dá um hit, já acessa a página. Se deu uma falta, deu um miss, aí vão ter que ler a tabela de páginas. Tá? Aqui é um outro exemplo, mas é muito parecido, esse é do Patterson. Tá? Então eu tenho o offset, tem o número da página, a TLB se pode já fazer a tradução. Se não pode, vai ter que então buscar na memória de página, na tabela de página que não está desenhada aqui. Tá? E aqui tem uma coisa interessante, ó, porque a gente tem essa parte de cima, é a que está cuidando de memória virtual. Tá? Tá só fazendo a tradução com a TLB, ó. Tem o número da página virtual, o offset está sendo copiado e descobre o número da página física e montou o endereço físico. Ó. O endereço físico está aqui. Aqui está o endereço virtual. Então isso aqui está cuidando da parte memória virtual.
Não está desenhada aqui a tabela de páginas, para se tudo der errado lá no TLB, vai ter que acessar a tabela de páginas e descobrir isso aqui também. Tem que descobrir o endereço físico, né? Não, então, tabela de páginas aqui não está desenhado. Está só essa cache aqui. Bom, e aqui está integrado, esse exemplo integra memória virtual com memória cache. Uma vez que você tem o endereço físico, agora você, aqui tem um mapeamento direto, tá? Agora você indexa uma posição, compara o tag, está separado aqui, ó. Essa parte que vê os tags, tá? Vai da parte de dados. Tá? Isso na hora de implementar pode fazer separado. Mas o mesmo índice que você acessa aqui, você vai acessar lá na memória de dados. Então assim funciona a memória virtual junto com memória cache, as duas coisas juntas. Legal? Bom, é isso aí, as figurinhas do Patterson do Puskenik. Tá bom. E terminou então.